Se não tem o folheto, procura pegar o folheto, tá? Porque é importante que todo mundo participe. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesta celebração eucarística, vamos acompanhar a ordenação diaconal de Alfredo César da Veiga e Raimundo Nonato de Souza. Eles serão diáconos para servirem o povo de Deus, servindo o altar, pregando a palavra de Deus, administrando o batismo, assistindo e abençoando o matrimônio, distribuindo a Eucaristia e exercendo a caridade. Por isso, unamos nossos corações, pedindo a Deus que dê a esses nossos irmãos fidelidade e perseverança. E agora, com o cântico de entrada, vamos receber o presidente desta celebração, o nosso bispo diocesano, Dom Emílio Pignoli, os diáconos.
Curvados ao peso de nosso trabalho, nós iremos a ti. Curvados ao peso de nosso pecado, nós iremos a ti. Confiantes por sermos filhos de Deus, nós iremos a ti. Confiantes por sermos membros de Cristo, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para servir, não para ser servido, o amor do Pai e a força renovadora do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus. É o amor de Cristo que aqui nos reúne, o mesmo amor a Cristo que chamou o Alfredo e o Nonato para assumir este ministério tão importante que os introduz a vida inteira a serviço do povo de Deus. Neste momento no ato penitencial, vamos pedir a Jesus que aumente em nós aquele amor que o fez fiel até a morte de cruz, por causa da salvação dos homens. Reconheçamos humildemente nossos pecados. Diz ter perdoado no amor todos. Eu canto alegria, Senhor. Diz ser perdoado
tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o louvor de Deus, porque é Ele que nos chama a amar, a servir, a dar a vida pelo próximo. Número 3. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Ó Deus, que ensinastes aos ministros da vossa Igreja servir e não serem servidos, concedei-lhes solicitude em sua tarefa, mansidão no trabalho e constância na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados para a liturgia da palavra. A primeira leitura será tirada do livro dos Números, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Nesta leitura, nós vamos ver que no Antigo Testamento, o próprio Deus ordenou que se escolhesse no meio do povo aqueles que iriam estar a serviço do tabernáculo, a serviço do altar. Esta leitura será feita pela dona Edenir, da cidade de Itararé. Manda vir a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para o servir. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e seus filhos.
Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás a Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. Palavras do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura é tirada do livro dos Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. A leitura nos diz que no começo da igreja surgiu a necessidade da escolha de diáconos, a qual recaiu sobre 7 discípulos cheios de fé e do Espírito Santo, e foram eleitos para o serviço do Senhor. Essa leitura será feita pelo Jandair, aqui de Itapecerica da Serra. A 7. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isto os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente
o número dos discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Palavra do Senhor. O Evangelho será tirado de Mateus 20, de 25 a 28. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 25 a 28. Cristo veio para servir e não para ser servido. A seu exemplo, os que assumem o diaconato devem estar dispostos a servir e dar a própria vida. De pé, vamos aclamar ao Santo Evangelho. Número 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Os escolhidos são chamados a se apresentarem perante o bispo e a comunidade. Ordem do diaconato. Alfredo César da Veiga. Presente. Raimundo Nonato de Souza. Presente. Pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos. Padre Carlos
Podes dizer-me se eles são dignos desta ordenação diaconal? Neste momento, chamamos para dar testemunho sobre o futuro diácono Alfredo, Dona Lourdes, que mora na Cúria e com quem o Alfredo conviveu durante 1 ano. Vamos ouvir o testemunho da Dona Lourdes. Como todos já sabem, o Alfredo morou na residência do bispo durante 1 ano. E nesse período, eu pude estar mais junto com ele e conhecer melhor. Alfredo é um menino justo, uma pessoa que tratava todos iguais, é uma pessoa de muita oração, uma pessoa que a gente até admirava. E também uma pessoa que ama muito a igreja. Ele ama muito a igreja. E ele tinha um carinho todo especial para com o seu bispo. Alfredo é um menino que está consciente do seu compromisso, que ele vai assumir agora. E agora o testemunho do casal Celito e Isabel. Nós estamos aqui representando a comunidade Nossa Senhora do Carmo, da paróquia Santa Terezinha de Taboão da Serra, testemunhando o trabalho de amor, fé e entusiasmo que o Alfredo vem entregando na nossa paróquia, que começou o ano passado, mas que já está assim muito bem, graças ao trabalho dele, com muito entusiasmo mesmo. Ele continue assim e sempre conosco, é o que a gente espera e pede a Deus. Tá? Chamamos agora o casal Pedro Paulo e Rosileia, aqui de nossa paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, que vão testemunhar sobre o trabalho do nonato aqui em nosso meio. E vamos chamar também o casal Sebastião e Dora, da comunidade São Francisco, que outrora pertencia à paróquia de São José Operário e que atualmente pertence à paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Um prazer, ser do testemunho do Raimundo Nonato, muito de honra, com esse compromisso diaconato na presença de Deus, do nosso bispo Dom Emílio, dos outros demais bispos do Brasil que estão presentes, dos padres das paróquias vizinhas, dos seminaristas e da nossa comunidade e outras comunidades também presentes. O Raimundo Nonato, ele começou conosco há 1 ano, na Semana Santa. Ele foi auxiliar do Padre Alberto e muito contribuiu para a nossa formação espiritual e nós temos crescido bastante com ele. Ele se destacou na Evangelização 2000, onde ele coordenou um grupo que fez um trabalho maravilhoso. Esse trabalho dele é de levar a palavra de Cristo aos nossos irmãos e o levantamento dos católicos da nossa paróquia. Ele também, um dos seus trabalhos na nossa paróquia, tem feito batizados, casamentos, ministro da Eucaristia, proferiu palestra no Encontro de Casais com Cristo. E o que mais me tocou foi pela sua simplicidade e humildade.
E esse compromisso que ele faz de diaconato hoje mostra a sua doação, o seu amor com o apostolado de Cristo. Pedimos ao Divino Pai que os abençoe, Nonato e Alfredo, para que possam continuar com esta vida maravilhosa que tem nos trazido até hoje e que continue com a sua abnegação e firmeza para levar tudo de bom ao povo de Deus. Bom, meus amigos, o Nonato é a pessoa assim que eu já conheci, a pessoa mais maravilhosa. Vocês não reparem, Deus vai ajudar muito o Nonato, mas acontece que ele é amigo nosso, da minha família, do meu marido e dos meus filhos, da nossa comunidade. Assim, uma pessoa que ele tem alma branca, é uma simplicidade, uma humildade que é assim contagiante. Eu acho que esse casal que está aí já disse o que teria que dizer do Nonato. Mas uma coisinha só eu gostaria de dizer. Eu acho que quando o Nonato nasceu, Deus deve ter falado assim, quando ele veio ao mundo, vai meu filho, vai, dá prosseguimento na missão do meu filho que eu pus no mundo. Você é mais um que vai dar continuidade na missão. Ao lado dos mais oprimidos, dos fracos. Então, o Nonato é uma pessoa que ele dá força para a gente. Eu digo por experiência própria. Eu não vou me alongar muito não, porque eu não vou fazer discurso não. O meu filho, ele sofreu um acidente muito grave. Eu tenho outros padres maravilhosos que são amigos nossos. Mas, para ouvir mesmo o Nonato, porque o Nonato foi a pessoa que arrumou o emprego para o meu filho depois do acidente. Então ele ficou um pouco revoltado e o Nonato devagarzinho foi conseguindo que o Renato se encaixasse na vida religiosa, apesar de ele não participar da igreja. Mas o meu filho é uma pessoa muito crente. Então, trabalho de comunidade, pessoa como o Nonato, humilde e simples, é um grande valor para mim, fora a comunidade. É um grande amigo meu. Eu gostaria que nós rezássemos sempre, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse pelo Nonato, pelo Alfredo e por todas as pessoas que seguem a carreira religiosa, que seguem a vida religiosa. É o que eu tinha a falar. Bom, eu tenho falado do Nonato, eu conheci o Nonato quando ele chegou a trabalhar para doar. Então, eu trabalho na ação social franciscana e o Nonato trabalhava comigo. Então, ele trabalhando naquela atividade filantrópica, fui presidente do Padre Eduardo, eu fui percebendo a abnegação que o Nonato tem para com a vida da igreja. O que eu tenho a falar é que o Nonato é uma pessoa que é talhado para a vida religiosa, para ensinar o povo. Eu não posso falar mais nada do Nonato, só que Deus o abençoe e que eu sempre considerei ele como um padre e não como uma pessoa como qualquer leigo. Que Deus ilumina ele e o Alfredo. Só isso. João Emílio, tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis a respeito de Alfredo César da Veiga e Raimundo Nonato de Souza, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos, Alfredo e Nonato, para a ordem do diaconato. Graças a Deus.
caríssimos irmãos e irmãs, é motivo de grande alegria para a nossa Diocese de Campo Limpo celebrar hoje esta Eucaristia, na qual, junto com o pão e o vinho, se coloca a vida do Alfredo e do Nonato, para sempre ser consagrados ao Senhor. Como todos devem saber, o diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem, que tem 3 graus: diaconato, presbiterato, sacerdócio, e episcopado, o bispo. Hoje nós temos aqui vários bispos, muito amigos meus, sobretudo Dom João Bergese, com quem trabalhamos juntos em Ribeirão Preto longos anos, trabalhando no seminário, trabalhando em favor das vocações sacerdotais, e os nossos padres, nem todos puderam vir, mas uma representação aqui está, para acolhermos estes 2 irmãos que ingressam agora nas fileiras dos ministros consagrados para sempre ao Senhor. É pelo diaconato que um jovem se consagra definitivamente, fazendo o seu voto de castidade, o seu voto de obediência e de serviço, de disponibilidade a vida inteira para o reino de Deus. Queridos e amados irmãos, é uma realidade esta que nos deve encher de ação de graças, que no Brasil, depois de anos de crise, depois de grandes dificuldades com os nossos ministros ordenados, está havendo uma retomada, um acréscimo de vocações, um empenho grande dos presbíteros e bispos na formação de uma nova geração de pastores. Nós recebemos, nesta Semana Santa próxima passada, a carta do Papa, falando da importância da formação permanente e da dedicação generosa de todos os sacerdotes. O documento Pastores Dabo Bonis, citando as palavras do profeta que diz: eis que darei pastores para o meu povo de acordo com o meu coração, cheios de sabedoria, cheios de dedicação. Caríssimos, vamos pedir que esta dedicação, que já transpareceu pelo testemunho ouvido dos nossos irmãos que falaram, dos 2 candidatos, que esta dedicação se multiplique mais e mais. Nós estamos chegando de Itaici, nesta tarde que é tarde livre, dentro da longa assembleia da CNBB, e aqui estamos ordenando estes 2 candidatos ao sacerdócio, ao presbiterato. É motivo, como digo, de gratidão, vermos como Cristo está vivo na sua igreja. E é porque Ele está vivo, ressuscitado, que Ele nos dá o Espírito Santo. Quem é que pode mover um jovem a deixar tudo, deixar outras ambições, outros prazeres, para poder dedicar-se totalmente ao serviço de Deus e do povo de Deus, senão o Espírito Santo? Que seja sempre o mesmo Espírito de Cristo que conduza vocês, Alfredo e Nonato, para a grande missão. Em Itaici, estamos estudando os objetivos da educação com valores cristãos. Iremos amanhã debater os anseios da nova evangelização, da promoção humana e da cultura cristã. Em Santo Domingos, no próximo mês de outubro, delegados que já foram eleitos irão para, junto com todos os bispos delegados dos países latino-americanos, poderem elaborar um documento
que venha incentivar esses aspectos da nova evangelização, da promoção humana e da cultura cristã nestes países que celebram 500 anos de evangelização. Ao longo destes 500 anos, houve sempre uma falta crônica, endêmica de sacerdotes, de pastores. Por isso que a maioria do nosso povo não conhece profundamente a Bíblia, não teve como ser educado mais profundamente numa catequese de adultos. Por isso que muita gente vive um pouco à periferia da vivência evangélica. Por isso nós nos alegramos, porque esses dois irmãos, eles irão empenhar muito na evangelização. Que seja sempre um trabalho fundamental. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me unge para anunciar a boa nova aos pobres, anunciar o reino de Deus, dar a vista aos cegos, fazer os surdos ouvirem, os coxos andarem. Tanta gente está cega, está surda, não caminha na fé, porque não recebeu uma evangelização mais plena. Que este trabalho da evangelização seja sempre primordial para vocês, meus caros irmãos e filhos. Também o diácono, como nós ouvimos na segunda leitura, ele foi escolhido para se dedicar à promoção humana. Os apóstolos, quando viram que tinha tantas viúvas para atender, tantos órfãos, e não queriam que ninguém ficasse esquecido, então eles disseram: nós não podemos deixar a oração e a palavra de Deus. Vamos escolher 7 homens cheios de fé, cheios de ardor, para que possam cuidar bem da promoção humana. A diaconia da igreja, no sentido do atendimento ao pobre, ao desamparado, é um compromisso muito grande. Jesus, lavando os pés dos apóstolos, ele disse: eu quero que entre vocês não haja um dominando o outro, mas que o mais empenhado seja aquele que mais serve a todos. Eu vim para servir, não para ser servido. Que também os diáconos sejam, dentro do contexto da igreja, um apelo para que todos os que são batizados, todos os que assumiram o sacramento da crisma, vivam esta diaconia. Diaconia quer dizer serviço, este serviço aos mais necessitados. Alfredo e Nonato recebem o diaconato em vista do sacerdócio ministerial, do presbiterato. E desejamos que eles se preparem muito bem para este grande ministério, tão importante e decisivo junto às comunidades cristãs. Mas se Deus quiser, em nossa diocese, tomara que o ano que vem já possamos iniciar também leigos que se tornam diáconos permanentes. Aqui presentes na celebração, nós já temos 3 ou 4 candidatos que estão fazendo a teologia de leigos, que já estão servindo muito nas comunidades, que já falaram pessoalmente comigo, que gostariam também, casados, assumindo o ministério da família, mas poder também perpetuar nas comunidades, dentro da diocese, este ministério permanente da diaconia, que pode ser conferido ao homem casado, ao homem de negócios, ao médico, como tem um aqui, médico que deseja ser diácono, a todos aqueles que entendem a grandeza de poder consagrar com o sacramento instituído pelos apóstolos a sua vida, que se compromete de uma maneira plena, também de sinal para os outros, a igreja que tanto precisa levar adiante a evangelização, a promoção humana e implantar uma cultura que seja uma cultura da vida e não a cultura da morte, não a cultura da violência, não a cultura da droga,
não a cultura do desespero, mas a cultura vazada nos princípios cristãos, como o documento que estamos preparando em Itaici, que deve atingir as escolas, que deve atingir as famílias, os grupos de base, todas as instâncias na educação de um povo que deve tirar do coração o que Deus semeou de bom, de grande, de belo, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Família do Alfredo, papai e mamãe aqui presente, os irmãos, cunhados, sobrinhos, que Deus abençoe. Como já dizia o Papa Pio XII e depois o Papa atual, retomando esta mesma frase, bendita sobre todas aquela família da qual Deus tirou algum filho, algum membro, para o consagrar totalmente ao seu ministério. A família do Nonato, a mamãe aqui presente, os amigos e parentes, que estas famílias sirvam também de incentivo para que outras famílias criem ambiente propício para a vocação sacerdotal. Quem dá a vocação é Deus. É só o Espírito Santo que pode dar a vocação definitiva, e a Igreja que reconhece pelo discernimento dos carismas, pelo chamado do bispo e o sacramento conferido. Entretanto, nós sabemos como a família é o primeiro seminário para qualquer vocação. Em nossa diocese, foi votado por grande maioria como ponto primordial da pastoral, a família, pastoral da família. Trabalhemos em favor da família, para que haja na família o clima de oração, de respeito, de amor à Igreja, de cultivo dos valores cristãos, inculturados dentro do próprio lar, porque esta é a base mais segura para que cada um descubra a sua vocação, ou a vocação normal de pertencer ao povo santo, régio, sacerdotal, porque todos participam do ministério da Igreja pelo sacramento do batismo e da crisma, ou então, quem sabe, uma vocação de especial consagração. Bendito seja Deus. Para nós, bispos, quando participamos de uma ordenação, é sempre motivo de rejuvenescimento. O bispo de Bragança do Pará, Dom Miguel Jambelli, tão amigo, e que estudou na cidade onde eu nasci, lá na Itália, então, vindo para cá, ele dizia também, graças a Deus, depois de uma onda de desânimo, estamos encontrando novamente o florescer das vocações. Que todos, então, rendamos graças ao Senhor. E que da fidelidade, do amor à Igreja, destes dois irmãos que se consagram, possam florescer muitas outras vocações. É do testemunho de cada um de nós que outros podem se sentir contagiados, podem prestigiar, podem perceber a grandeza da vocação que nos chama, que nos consagra e que nos envia. Que o Espírito do Senhor esteja sempre sobre vocês, amando a vocação e com dedicação, com ardor missionário renovado, possam realmente preparar-se para o próximo ministério, o presbiterato. Do diaconato. Exercereis o vosso ministério no estado do celibato, que é ao mesmo tempo sinal e incentivo da caridade pastoral e incomparável fonte de fecundidade no mundo. Impelidos por sincero amor ao Cristo e vivendo com total dedicação neste estado, sois consagrados ao Cristo de modo novo e admirável. Assim, os seguireis mais facilmente, com um coração sem partilha, podereis dedicar-vos mais livremente ao serviço de Deus e dos homens, e podereis trabalhar com maior solicitude na obra da salvação. Deste modo, sereis para os irmãos, por vossa vida e vossa conduta, sinal de que Deus deve ser amado sobre todas as coisas.
e servido em tudo e antes de tudo. Portanto, quereis, diante de Deus e da Igreja, em sinal da vossa consagração ao Cristo Senhor, abraçar para sempre o celibato, por amor ao reino dos céus, a serviço de Deus e dos homens? Quero. Que o Senhor vos dê a graça de perseverar no vosso santo propósito. Amém. Promessa de obediência. Caros filhos, antes de serdes admitidos à ordem do diaconato, é necessário ainda que manifesteis perante todo o povo o vosso desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da Igreja, mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quero. Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos, como colaboradores da ordem sacerdotal, para o bem do povo cristão? Quero. Quereis guardar o mistério da fé com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Quero. Quereis, de acordo com vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração, e neste mesmo espírito, segundo vossas possibilidades, realizar fielmente a liturgia das horas pela Igreja e pelo mundo inteiro? Quero. Quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estareis a serviço? Quero, com a graça de Deus. Quero, com a graça de Deus. Promessa de obediência. Os ordenandos agora se aproximam do bispo de um a um, colocando suas mãos entre as do bispo, lhe prometem obediência. Nonato, prometes obediência e respeito a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Alfredo, prometes obediência e respeito a mim e aos meus sucessores? Sim, eu prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Diante da grandeza da missão, o homem sente sua pequenez e se prostra diante de Deus, confiante que Deus o cumulará de seu amor misericordioso. Em sinal de humildade, de intensa oração e de entrega nas mãos de Deus, os candidatos se prostram no chão e toda a Assembleia pede a intercessão dos santos, a fim de que a Igreja da Terra e a Igreja do Céu invoquem sobre os ordenandos a bênção do Espírito Santo e a força da graça. Roguemos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre estes seus servos, chamados à ordem do diaconato.
todos. Jesus Cristo, piedade, piedade de nós. Jesus Cristo, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade. Senhor, tem de piedade, piedade de nós. Senhor, tem de piedade, piedade de nós. Rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Aos anjos lá do céu, pedimos todo dia, também a São Miguel, em Inácio de Antioquia. Rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Ó santos João Batista, Gregório e Agostinho, também Santo Atanásio, São Bento e São Martinho. Rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Lembrai-nos, São Francisco, e dai-nos vosso auxílio. Lembrai-nos, São Domingos, lembrai-nos, São Basílio. Rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós.
rogai a Deus por nós. Senhora dos prazeres, que é nossa padroeira, protegei estes eleitos, sede sua companheira. Rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Da nossa diocese, Sagrada Família Protetora, de todos os vocacionados, sede sempre intercessora. Rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Por nós todos os santos, perpétua Inês, pedi a Deus do céu que chegue a nossa vez. Rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós, rogai, rogai, rogai a Deus por nós. Ó Senhor, sede nossa proteção, ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor, para que nos livres de todo mal. Ouvi-nos,
ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos, Nonato e Alfredo, que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assisti-nos, Deus Todo-Poderoso, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais a cada um o seu ofício. Imutável em vós mesmo, dispondes todas as coisas por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Tudo preparais em vossa eterna providência, tudo prevedes e nos concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons e na diversidade dos membros, fazeis crescer em admirável unidade o corpo de Cristo, que é a vossa Igreja. Para a edificação do vosso templo, constituístes 3 ordens de serviço, como outrora escolhestes os filhos de Levi, para que, servindo no vosso tabernáculo, recebessem herança para sempre uma bênção eterna. Assim, no início da Igreja, os apóstolos de vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de boa reputação para ajudá-los no serviço de cada dia, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e imposição das mãos. Olhai também com bondade estes vossos servos, que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam neles todas as virtudes, o amor sincero, a solicitude com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a pureza do coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua castidade desperte a imitação do vosso povo, e guiando-se por uma consciência reta, permaneçam firmes e estáveis no Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A escola representa o serviço ao povo de Deus no seguimento de Jesus Cristo.
Ao vestir a dalmática, o diácono é introduzido no serviço ao Deus que é fiel, faz justiça aos oprimidos e liberta os cativos. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traga à igreja um novo vigor. Neste momento, os diáconos também recebem o Evangelho para que o vivam e o proclamem ao povo. Nonato, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que lês, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinas. Amém. Alfredo recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que lês, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinas. Amém. Depois do ósculo da paz do Senhor Bispo, os neos-diáconos recebem a saudação dos diáconos presentes, que os acolhem no seu ministério diaconal. Depois, quem os saúdam são os presbíteros e, em seguida, os seus familiares.
termina aqui o rito de ordenação. Então todos podemos saudar o Alfredo e o Nonato com uma grande salva de palmas. Tem início agora a liturgia eucarística com o ofertório. Como servidores do altar, os Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória em todo o tempo e mais solenemente neste, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a corrupção do pecado, Ele fez uma nova criação. E é dele que recebemos agora a vida que possui em plenitude. Por isso, transbordando de alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e todos os anjos e santos proclamam a vossa glória, cantando a uma só voz. Número 10. Oh,
venha outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto meu pobre setor por aí, Hosana o que vem em nome do Senhor. Com alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Celebrando, pois, a memória da morte, os familiares falecidos dos dois diáconos recém-ordenados e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. E agora, caros irmãos, erguendo nossos braços num gesto de entrega nas mãos de Deus, vamos agradecer a Jesus, que morreu por nós para nos dar o seu Espírito. É o seu Espírito que se une ao nosso Espírito, para que possamos expressar toda a nossa confiança em Deus, que é nosso Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. De nós. Livrai-nos dos nossos pecados e de todo mal, pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-nos cumprir sempre a vossa vontade, jamais nos separarmos de vós. Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo
de Cristo nos guarde para a vida eterna. Canto da Comunhão, número 12. Meus pais, que sempre acreditaram, mesmo que muitas vezes a gente não acredite tanto, eles sempre acreditaram por mim. Agradeço também a minha madrinha, que está representada por sua filha aqui, que desde pequeno me levou a conhecer a palavra de Deus, os caminhos de Deus, me encaminhou para a igreja. Agradecer a Dom Emílio, que me acolheu, que me recebeu com muito amor nesta diocese. Também ao nosso caríssimo Padre Carlos, que sempre nos ajudou muito, e a ele que devemos ter chegado até aqui. Agradecemos também a todos os sacerdotes que nos ajudaram de uma forma ou de outra, dando o seu exemplo, sua ajuda, aos seminaristas, a todos os nossos amigos, não dá para citar todos, que Deus os abençoe. Mas principalmente, eu agradeço ao Padre Alberto, que há alguns anos me acolheu nessa paróquia e acreditou na minha vocação e me ajudou. Muito obrigado a todos e a vocês uma grande salva de palmas. Eu tenho um coração cheio de gratidão a Deus, porque é dele que a gente recebe a vida e ele certamente nos escolhe para viver, nos chama à vida, que é o primeiro chamado, porque aposta, acredita em nós, confia em nós. E assim eu pude sentir desde há muito este amor de Deus, o carinho de Deus por mim, mas também por todos nós. A cada um que eu vejo, encontro e tenho contato, eu sei que é fruto deste amor de Deus. Agora, um amor de Deus personificado também na nossa família, na minha mãe, especialmente também, porque foi desde o começo, aliás, é ela realmente que batalhou muito também para que eu chegasse aqui. A minha família, a minha irmã, uma família tão pequena, mas de uma força tão grande, que me ajudou também a chegar até aqui e com certeza vai me ajudar ainda mais a continuar. E tantas outras pessoas que também são responsáveis por este momento, né? Aqui em São Paulo, então, especialmente do Emílio também pelo carinho da acolhida, do acreditar, do apoio de pai, como pai. E é este amigo e pai que eu desejo realmente me unir durante toda a vida, de agora para frente, para justamente trabalhar
pela Igreja de Deus, para o louvor de Deus, para glorificar o nome de Deus, sempre unido. Deus sempre sabe que eu sempre renovei este propósito. Se não for para unir, então não me serviria, não me adiantaria realmente abraçar o sacerdócio. Deus sabe que por essa unidade da igreja, eu entrego a própria vida. Então, ao padre Eduardo também, que quando cheguei em São Paulo, foi um apoio grande que ele me deu. Foi lá na paróquia de São José Operário, sob o manto de São José Operário, que eu encontrei acolhida, calor, né? Uma mão amiga, através dele e de todos os amigos daquela comunidade, daquela paróquia. Também ao padre Alberto, né? Porque é um ano que a gente convive junto. Ele tem realmente um carinho todo especial pelas vocações e tem me dado muita força. Alguém também com quem convivo, como o padre Carlos, né? Padre Carlos, Padre Emílio e tantos outros amigos. Aos amigos do seminário, seminaristas, que também dividem comigo esta alegria, a vida, acompanha, né, estimula. A esses amigos também um abraço todo especial. E a todos vocês, meus irmãos, porque neste dia não se trata de um mérito nosso que nos fez chegar aqui, mas eu vejo isso como um sinal do amor de Deus por todos vós. É sinal do amor de Deus. Então é esse Deus que nós agradecemos por todas estas pessoas, por todas estas coisas, estas maravilhas que Ele realiza. Muito obrigado. A glória da ressurreição da carne. Senhor Deus, concedei aos vossos servos, Nonato e Alfredo, que comeram e beberam à vossa mesa e se entregaram ao ministério do diaconato, serem fiéis ministros do Evangelho, dos sacramentos e da caridade, buscando sempre a vossa glória e a salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Aos 3 dias do mês de maio do ano de 1992, às 15 horas, no ginásio de esportes de Itapecerica da Serra, paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, o reverendíssimo senhor Dom Emílio Pignoli, bispo diocesano de Campo Limpo, São Paulo, ordenou o diácono Alfredo César da Veiga para servir a igreja incardinado nesta diocese de Campo Limpo. E para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor bispo diocesano, pelo diácono e pelos presbíteros que participaram da solene celebração eucarística com ordenação diaconal. Itapecerica da Serra, 3 de maio de 1992. Eis o amor, caridade, dom da eternidade, que na entrega por Jesus e Maria, Mãe Imaculada, todo mundo salvar. Bem forte. Não esqueçam o amor do maior, por amor nos ilumina, nada resta ao final do caminho da vida, a não ser o A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.
dos Prazeres também. Viva Nossa Senhora dos Prazeres! Viva todos nós! Viva o Padre Alberto! E agora? E agora faz o quê? Ele faz o quê agora? O bolo é de mentirinha, viu? Como é? É pra fazer fila, então, pra receber.